Questão 18, CMC, primeiro ano. Leia o trecho abaixo. Abre aspas. Acho que é um gesto de coragem falar sobre o sofrimento. Vimos isso com Naomi Osaka recentemente. Fecha aspas, explicou a AFP a Nelly Malberg, psicóloga do Instituto Nacional do Esporte da França, INSEP, que assiste vários atletas da delegação olímpica francesa. Percebam aqui que nesse trecho a gente tem o verbo assistir ali em destaque, tá? Isso porque a questão número 18, ela fala sobre regência verbal do verbo assistir. O verbo assistir é um verbo curioso porque ele tem vários sentidos possíveis e dependendo da regência verbal dele, dependendo de como você introduz o objeto dele, ele tem um sentido ou outro, tá certo? Então aqui nesse caso, por exemplo, a gente está falando de ajudar, tá certo? Quem assiste alguém, tá certo? Está ajudando alguém. Nesse caso, o verbo assistir ele é um verbo transitivo direto, tá certo? Ele vai introduzir o objeto dele ali sem preposição, sem uso de preposição. E nesse caso, o verbo assistir, ele tem sentido de ajudar, tá certo? Então, quando o verbo assistir é um verbo transitivo direto, ele tem sentido de ajudar, prestar assistência e assim vai indo, tá? Então, de toda forma, quem assiste alguém ajuda alguém, presta assistência a alguém. E é isso que, na verdade, a questão 18 está pedindo que a gente observe. Ó. Em qual ou quais item ou itens, em comparação com o período acima, o verbo assistir segue a mesma regência verbal. Daqui em diante, tá? Aparecerão ali 4 exemplos, 4 frases, 4 períodos, em que terá o verbo assistir, beleza? O verbo assistir ali a gente vai ter que analisar qual que é a regência verbal que ele tá utilizando ali e qual que é o significado dele baseado na regência verbal dele, tá? Aqui, então, a regência verbal é um verbo transitivo direto, tá certo? E tem esse sentido de prestar assistência, ok? E é isso que a gente está buscando ali nas assertivas. Só um pouquinho aqui antes da gente começar, porque eu falei que o verbo assistir é um verbo curioso. Na verdade, assim, o verbo assistir, ele tem 4 regências verbais possíveis, tá? Ele pode ser um verbo transitivo direto, e aí ele tem esse sentido de ajudar. Ele pode ser um verbo transitivo indireto, daí ele tem sentido de ver. Ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? E ele também pode ser um verbo intransitivo. Então, dependendo da forma como a gente usa o verbo assistir e como a gente vai introduzir o objeto, ele pode ter um significado completamente diferente, porque cada uma dessas regências também guarda um significado, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, pro verbo assistir, então, com o sentido de ver, tá certo? Com o sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a alguma coisa, tá certo? Então, eles assistiram ao filme. Nesse caso, tem sentido de ver. Você viu o filme, eles viram o filme. Eles assistiram ao filme. Esse exemplo, vocês estão careca de saber já. Verbo transitivo indireto, assistir como verbo transitivo indireto tem sentido de ver. Aí, como verbo transitivo direto, tá certo? Onde o objeto vai ser introduzido sem uso de preposição, aí ele tem sentido de ajudar. Por exemplo, o governo deve assistir os mais pobres. O governo deve ajudar os mais pobres, tá certo? E aí, veja que maluco se a gente muda ali de repente e coloca uma preposição a, por exemplo. O governo deve assistir aos mais pobres. Nesse caso aqui, os mais pobres então estão fazendo, por exemplo, uma peça de teatro em que o governo senta e assiste. Não tem sentido. Então, dependendo da forma como você utilizar ali a preposição depois do verbo assistir, você está dando um sentido ou outro para o verbo, tá certo? Outra possibilidade aqui, tá? Eu separei algumas possibilidades só, mas outra possibilidade interessante é o verbo assistir com o sentido de morar, tá? E aí, nesse caso, ele é um verbo intransitivo, porque ele não necessariamente precisa de complemento, mas se ele tiver um complemento, o complemento deve ser preposicionado, o objeto deve ser preposicionado. Como, por exemplo, aqui, ele se mudou. Agora assiste em Curitiba, tá? Aqui, na verdade, esse agora assiste, ele precisa de fato de um objeto, mesmo ele sendo intransitivo. E percebam que a preposição aqui, ela tem relação direta com o local, tá? Então, ele agora assiste em Curitiba, tá certo? A gente usa bastante a preposição em para isso, para especificar locais. E é exatamente isso que ela está fazendo aqui. Ela está sendo a preposição do objeto, não necessariamente a preposição do verbo. Porque o verbo é intransitivo, ele não precisa necessariamente de uma preposição, ok? De toda forma aqui, esses são possíveis sentidos do verbo assistir. Eu recomendo que vocês estudem bastante, porque são várias situações diferentes, beleza? Aí, de fato, a gente vai para a questão. Em quais itens, né, em comparação com o período acima, o verbo assistir segue a mesma regência verbal? Bom, lá no exemplo acima, a regência verbal, o verbo assistir é um verbo transitivo direto, e aí ele tem sentido de ajudar. Então, a gente tem que buscar aqui, nas nossas opções, né, aquelas em que o verbo
também é transitivo direto e também tem sentido de ajudar, beleza? Olha lá aqui a 1 primeiro. Ó. É dever dos filhos assistir os pais na velhice. Veja que é assistir os pais e não assistir aos pais na velhice. Imaginem, por exemplo, se fosse assistir aos pais na velhice. Os pais ali, eles organizaram uma peça de teatro e aí os filhos sentam e assistem. Não, não é isso. Aqui a gente pode trocar ali o assistir por prestar assistência. E essa é uma recomendação que eu faço, tá? Apesar do prestar assistência, né, ser, né, o verbo prestar ali, ele ser um verbo transitivo indireto, precisar de preposição para introduzir o complemento e tudo mais, nesse caso aqui, ele tem essa ideia de prestar assistência mesmo. Então, observe, é dever dos filhos prestar assistência aos pais na velhice. Então, faça uma substituição direta aqui do verbo assistir por um dos possíveis significados dele. Então, prestar assistência, ajudar os pais na velhice e tudo mais. Aqui não caberia, por exemplo, é dever dos filhos morar os pais na velhice. Não faz nem sentido, né? É dever dos filhos ver os pais na velhice. É dever dos filhos caber os pais. Não, tá vendo? Não cabe. Todos os sentidos possíveis do verbo assistir, dentre todos os possíveis sentidos do verbo assistir, só cabe esse aqui de prestar assistência, de ajudar, certo? Então, aqui no 1, a gente tem exatamente a mesma regência verbal do verbo lá assistir no exemplo, né? No período acima. Então, a gente tem essa ideia do verbo transitivo direto, o verbo assistir como verbo transitivo direto, com esse sentido de prestar assistência. Então, a 1 está correta, beleza? É isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que analisar 4 dessas, beleza? Olha lá então, a 2. Esses direitos assistem a todos os estudantes. Veja que aqui a gente tem o verbo assistir como um verbo transitivo indireto, sendo introduzido ali pela preposição a, tá certo? Nesse caso aqui, em que ele é um verbo transitivo indireto, ele não necessariamente tem o sentido de ver, tá certo? Porque a gente não tá ali, esses direitos vêm a todo, não faz sentido, tá? Aqui, quando a gente está falando desses direitos que cabem a uma parte da população, a gente está falando exatamente do verbo assistir como caber. Então veja, esses direitos cabem a todos os estudantes. Caber também é um verbo transitivo indireto e tudo mais, precisa de preposição. E nesse caso aqui, então, assistir não tem a mesma regência verbal, porque a gente vai usar a preposição e também não tem o mesmo sentido, tá certo? Não é isso que a gente está procurando. A 2 está errada. Agora a 3, ó. Ontem assistimos à inauguração do novo parque desportivo. Bom, ontem assistimos. Esse assistir aqui, a inauguração do novo parque desportivo, é como se fosse uma apresentação, tá certo? Então, quando a gente fala ontem assistimos à apresentação, a gente está falando aqui do verbo assistir com o sentido de ver, de presenciar, de testemunhar. Ontem presenciamos a inauguração do novo parque desportivo. Ontem vimos a nova... E assim vai indo, tá certo? Então aqui a gente está falando do verbo assistir como um verbo transitivo indireto, introduzido por preposição. Não se enganem, aquela crase ali está escondendo uma preposição nela, tá? Porque a inauguração é uma palavra feminina que tem o artigo a, tá certo? E aí, assistir, nesse sentido aqui de ver, de presenciar, é um verbo transitivo indireto que vai ser introduzido pela preposição a, vai ter o seu objeto introduzido pela preposição a. Somando a preposição a com o artigo a, a gente tem a crase, beleza? E aí, se a gente trocasse ali por uma palavra masculina, a gente teria ao, que aí, no caso, a gente teria somado a preposição a com o artigo o. Enfim, não é o que a gente está procurando. A regência do verbo aqui está diferente do período acima. Então, tá errada. Agora, número 4, a gente tem, ó. Durante o resgate, algumas pessoas assistiram os familiares da vítima. Não é que algumas pessoas pararam ali para assistir ao resgate. Eles assistiram os familiares das vítimas. Não é que os familiares das vítimas estavam ali fazendo uma apresentação e eles pararam para assistir. Enfim, aqui eles ajudaram os familiares das vítimas. Então, durante o resgate, algumas pessoas ajudaram os familiares das vítimas. E aqui a gente tem a mesma regência do período acima e também da 1. Então, a gente consegue chegar nessa sequência aqui de a 1 tá certo, 2 tá errada, 3 errada, 4 certa. E é isso que a gente tem que buscar ali agora na hora de marcar as alternativas. Então, a gente tem que buscar aquela alternativa que vai apresentar a 1 e a 4 como certas, beleza? A alternativa A diz que apenas os itens 1 e 4 estão certos. Então, é essa aí. A B, apenas no item 3, a gente tem ali a mesma regência verbal, o que não é verdade, porque no item 3 a gente não tem a mesma regência verbal. Apenas nos itens 2 e 3, na verdade esses dois são os errados, né? O 2 e o 3 são os dois errados. Apenas no item 4, o item 4 está certo, mas não inclui o item 1. E aí apenas no 2 e 4, o 2 está errado e não inclui o 1. Portanto, aqui para a questão número 18 da prova do Colégio Militar de Curitiba, do primeiro ano, a alternativa correta é a alternativa A.